Delfinhos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar sobre o final de The Boys, né? Reagir ao trailer aqui. A gente tava com expectativa alta. Será que atingiu a expectativa? Ou será que foi uma grande decepção? Vou falar depois da vinheta. Então, gente, vamos lá. Sinceramente, vocês estavam com grande esperança que ia ser um bom final? Eu não tava. Bom, The Boys é uma série muito famosa, muito aclamada. Tem os malditos memes. E a gente acaba se apegando, né? Anos aí, acho que foi 7 anos de série no ar. Então a gente tem um apego. Foi a primeira série a estourar da Amazon, né? Do Prime Video. Por ter justamente um enredo, né? Uma história diferente de tudo que a gente já viu. The Boys chamava muita atenção. Era uma história completamente fora da curva, né? Então são heróis que na verdade são vilões, se apropriam disso tudo que a gente vê aqui no mundo real, que não é da ficção, da questão comercial, da questão de ficar promovendo coisas e vivendo uma historinha, um enredo, uma ficção. Cara, é sobre isso, né? Essa é a crítica, né? Como tudo é uma grande mentira, sobre grandes doutrinas, sobre, né, pensamentos e ideologias. The Boys sempre foi sobre isso, né? Então acho que até seria inválido se a série não continuasse fazendo suas críticas, porque a premissa de The Boys sempre foi fazer críticas bem ácidas, né? A gente esperava isso, mas eu tava acompanhando, acho que o único que eu tava acompanhando fazendo críticas a The Boys era o PH. Cara, concordo com muita coisa que ele falou ali nos vídeos dele, mas em especial ontem eu assisti o episódio e uma coisa que eu senti realmente que essa quinta temporada tava muito tranquila, desde o começo, mas tava muito calmo. Tipo, o episódio que dava muita volta, muito tranquilo, não acontecia nenhum evento importante, aconteceu só no começo, né, o desfecho do trem-bala, que foi bem interessante, foi uma jornada do personagem que teve pelo menos uma jornada interessante, um final interessante ali, o que a gente não viu em todos os personagens, né? Primeiro, tá lá dos pontos que eu achei mais terrível da temporada. Cara, além desse péssimo aproveitamento de alguns personagens, alguns que tiveram bons desfechos e outros que tiveram péssimos desfechos, a quinta temporada realmente não conversa com o seu próprio spin-off, que é Gen V. Eu assisti as 2 temporadas de Gen V. É uma série legal, né? É uma série bem legal. É paralela, a primeira temporada é muito boa, assim, sabe? Ela casa bem com The Boys. E chega 2 séries que não se conversam no final de The Boys. Criminoso! Que fizeram com Gen V. Sério. Construir tudo isso. Eu sei que Gen V tem a sua própria independência como série, mas é muito triste ver que essa série que foi trabalhada é um spin-off da outra, ela não conversar com a série original, quando a série original ainda está no ar, né? E gravando ali, tipo assim, aquelas cenas ali que apareceram de Gen V só pra levar o povo pro Canadá, gente, não, ninguém quer assistir isso. E tentaram dar ali um papel, uma importância pra Mary, pros personagens de Gen V, mas não dá. Tentou, mas não dá. Caraca, mano. Podiam ter feito tanta coisa com esse povo, tanta coisa. E eu acho que é justamente o que The Boys peca. Tem muito personagem, não souberam aproveitar bem esses personagens. Quando a gente tem sagas assim, principalmente eu aprendi isso em Game of Thrones, né? Quando você tem uma saga com vários personagens, você precisa saber começo, o meio e o fim do personagem. E é muito difícil fazer isso quando você tem muitos personagens. Em GOT, você vai lendo, você vai esquecendo quem é quem. O que acontece? A série meteu vários personagens que são da HQ, né, que é a original, e não soube o que fazer com eles. O principal personagem que tem esse problema é a Mana Sabe. Cara, ai meu Deus, uma personagem que tinha tanto potencial, mas inteligência não é superpoder, de certa forma sim. Personagens inteligentes, eles têm um grande problema, que o roteirista precisa ser inteligente. Esse é o grande problema. A sábia, ela não vai pra canto nenhum, e quando ela perde os poderes dela, também não tem relevância nenhuma. Meu pai amado. E a pior parte pra mim, que eu fiquei com tanta raiva dessa personagem ser tão mal desenvolvida, foi a parte dela achar que o Soldier Boy e o Capitão Pátria não poderiam se ajudar. Ai, mano, eu tinha esperança que tudo fosse realmente o plano dela, mas não era. A mulher tava perdida mesmo. Outro também que foi e voltou, que foi o Ryan, né?
Também outro que é personagem esquecido, mas que bom que reaproveitaram ele no final, pelo menos dá um desfecho ali pro personagem um pouquinho mais digno, né? Bota o menino na história, o menino tem aquele peso emocional, tem aquela relação com o Bruto que é importante, e de repente tira o menino da história, não leva o menino pra canto. Mas pelo menos ele teve um desfecho melhor. E... assim, em questão às referências, em questão às pautas políticas, a gente vê que o nosso mundo tá tão maluco que nem The Boys consegue nos assustar, né? Então, aconteceram eventos externos que tiraram até um pouco de toda essa narrativa do Capitão Pátria. Sério, eu não tava assustada vendo o Capitão Pátria dizendo que era Deus, porque aqui no mundo real há coisas mais absurdas acontecendo. A gente meio que perdeu a sensibilidade com The Boys, né? Com o passar do tempo. Então, aquela violência, aquela brutalidade, a gente se perdeu aí. E os episódios tinham tanto potencial pra aproveitar, né? Acho que os únicos que foram interessantes, que eu falei, foi do Trem-Bala, que foi um desfecho bom, interessante. O Profundo poderia ter ido antes, e eu adivinhei que o Profundo ia morrer numa... Mas poderia ter morrido antes também, não precisava ter morrido no final, porque eu não entendi, porque seguraram tanto assim o Profundo, sendo que a maioria das pessoas que assiste detesta o Profundo, que ele é asqueroso. Outro final que eu achei um pouco triste, mas mais poético, foi da Espoleta também, né? Sobre ela ter renunciado à própria fé, às próprias crenças, pra uma ascensão, né, no profissional, vamos dizer, entre aspas, aqui, e ter renunciado tudo pelo Capitão Pátria e no final ter partido também. Que eu achei até interessante esse episódio, que você vai vendo a visão por visão de cada personagem. Eu até gostei do estilo desse episódio, mas convenhamos, gente, pra quinta temporada, pra última season, poderia facilmente estar em outra season esse episódio desse estilo. Sabe? Foi tipo um momento de tela pra fechar arco. Fecharam o arco do Black Noir, que eu também achei terrivelmente. Cara, a gente não sabe nada desse personagem, é pouquíssimo. Eu lembro pouquíssimo do Black Noir. E pelo menos eu sei que nas HQs ele tem um papel muito mais importante do que ele tem aqui na série. Na série ele é bem botado de escanteio, tipo a Gina no Harry Potter. A gente tem o desenvolvimento da Ashley. Eu acho que o da Ashley foi pelo menos um dos personagens que também não teve um final tão ruim. Foi bem coeso. Fiquei bem triste. Eu tô falando em aleatoriamente os personagens. Fiquei bem triste pelo francês, cara. Apesar de eu ter achado a morte dele extremamente dramática. Entendi o contexto da cena. Fiquei bem triste por ele, pela Kimiko. É isso, bem exageradão também. Leitinho também ficou bem pra escanteio. Quase não vi o personagem dele. Quase não lembro também da quinta temporada. Cara, teve um hiperfoco, assim, no Bruto e no Capitão Pátria. Um hiperfoco, assim, né? Tanto que até Starlight, a Luz Estrela, ficou meio que pra escanteio. Com um desenvolvimento extremamente lento dos poderes, da personagem. Eu gostei das cenas mais introspectivas da Luz Estrela, que foi principalmente quando ela conversa com o Hug e quando ela fala com o pai dela. Eu gosto dessas cenas assim, porque eu acho que traz um pouco de conexão com os personagens, sabe? Eu sei que o pessoal não gosta, que é só ver porradaria, né? O pessoal fã de Dragon Ball é assim, né? Vou levar hate dos fãs de Dragon Ball. Dragon Ball é só se você quer ver porradaria e briga e não tanto história, né? Não é o foco disso. The Boys nunca foi só sobre pancadaria. Tanto que eu não estranhei tanto algumas lutas serem rápidas ou desproporcionais, porque eu nunca vi lutas demoradas The Boys, né? Porque nunca foi o foco da série. O foco da série é falar sobre poder. Falar sobre quem tem poder sobre o outro. Falar sobre quem manda em quem. E era sobre isso, né? Nunca teve tanto foco em mostrar os poderes. Tanto que a gente nunca viu os poderes da Espoleta. A gente viu ela fazendo... assim, ó, tem vários super-heróis que a gente mal viu o poder, ou viu o poder uma vez. A série nunca se focou nisso, sabe? Então meio que não me decepcionou em tanto em questão a isso, né? Da Kimiko, eu gostei do arco dela, arco bem Arya Stark, né? Vingadora final e vai embora e vive a vida dela. E tem esse final. E o Soldier Boy, que ganhou muito tempo de tela também para não servir nada pro final. O Soldier Boy, cara. E agora que eu descobri que ele vai ganhar uma série, né? Um spin-off. Tá explicado. Tá muito explicado agora. Ai. Mas o Soldier Boy, ele é um personagem que eles fizeram de propósito. Acho que parecido com o Pacificador. Estão fazendo parecido com o Pacificador. Que vai ganhar uma série derivada. Estão dando uns destaque e tal. Seria isso, né? Eu particularmente gosto do Soldier Boy, mas realmente acho que ele pegou tempo de tela muito importante pra outros personagens, que não precisava tanto, sabe? Também não levou a lugar nenhum, só serviu pra dar V1 pro Capitão Pátria, e esse V1 também não serviu pra nada. Então vamos falar agora do Capitão Pátria.
Não, gente, primeiro, antes de eu falar do Capitão Pátria, só fechar aqui com o Hug, que eu não tinha falado, né? O Huey, porque eu tô falando Hug, eu tô falando em inglês. O Huey é um personagem que eu nunca gostei muito do Huey, eu sempre achei ele muito chato. Particularmente. Mas ele é um personagem importante, porque quando a gente tem dois lunáticos, que é o Brutus e o Homelander brigando, a gente tem um pouco de humanidade e uma conexão com a humanidade e até com a empatia, que é o Hug. O Huey, que eu vou chamar de Hug. O Huey, né? E tanto que no final do Brutus, quando ele tá surtando lá, querendo matar todos os super, que é parecido com o final da HQ, o Huey que faz ele lembrar do irmão e vacilar e acaba sendo morto pelo Huey. Mas ele é importante pra essas partes, né? E também tem um final feliz. E dá o nome do futuro filho deles, da Luz Estrela de Robin, porque foi com a Robin, né, a ex-namorada dele, que a jornada dele começou e onde a gente foi apresentado pra The Boys. Então vamos falar do Capitão Pátria. Bom, gente, Capitão Pátria passou muitos momentos, e acho que não só nessa temporada, evitando conflito, estranhamente evitando conflito. Sabe aquele vilão de animação que fica sempre guardando os protagonistas pra fazer o discurso e depois fazer o discurso dizer que vai se livrar de todo mundo? Eu senti isso, ele tava bem vilãozinho de animação, né? Porque ele teve várias oportunidades de acabar com os The Boys, e aí vem o roteiro e não deixa, e aí vem os The Boys e tem oportunidade de acabar com o Capitão Pátria e o roteiro não deixa. Então que eu acho que poderiam ser melhor desenvolvidos, sabe? Então assim, teve vários momentos que eu senti isso. O Capitão Pátria, ele sempre foi um personagem que trazia um certo temor quando a gente assiste, né? Que ele vai matar todo mundo, ele é muito imprevisível, e isso deve-se muito à atuação do ator, né? Do Anthony. Mas que aqui a gente sempre sente aquela carência, aquela necessidade de atenção. O Anthony, ele atua tão bem que você vê isso. Ele foi desprezado várias vezes nessa quinta temporada, né? Pelo francês, no final, pelo próprio filho. Então, você vê que toda essa arrogância dele, mesmo com poderes, é eliminada. E talvez a maior frustração, que seja geral, que seja opinião geral em relação ao Homelander na quinta temporada, foi que a gente estava girando em torno desse ciclo de eles iam atrás do V1, eles queriam o V1, o Homelander pra ficar imortal, eles queriam o V1 pra destruir. Ele tem o V1, a gente tem um final de episódio impactante, que prepara pro sétimo com força, e aí o sétimo é extremamente parado. Tô confusa, não entendi. Eu realmente... Foi uma quebra de expectativa entre o penúltimo episódio, né, e o sexto, que é onde ele consegue ver foi muito grande, muito grande. Teve toda aquela enrolação, todos aqueles episódios ali, eles indo pra cá, indo pra lá, não conseguindo, não sei o que, e poderia ter tido conflitos, poderia ter acontecido coisas externas, né. Tipo assim, eu sei que ele não ia ficar mais forte, né, mas ele é imortal e parece que ele tomar o V1 não fez diferença alguma. Temos aí, vamos agora pra luta final, que eu também não esperava grande coisa, né, eu falei, não acho que The Boys nos serviu tantas lutas extraordinárias assim, nunca foi Avengers, nunca soou como Avengers pra mim, pra ter grandes lutas. Gente, não mostraram nem o poder de várias pessoas. Ali o Ryan e o Brutus conseguem segurar ele. Achei a luta um pouco estranha. Não sei, Teve um cara que respondia no Instagram que falou assim, nossa, mas o Homelander tá extremamente fraco, nerfado, ele fazia muito mais coisas. É outro ponto aí, eu senti ele bem fraco também nesse episódio final. Não que eu acho que ele também não ia levar uma surra, ele já apanhou outras vezes, né? Apanhou da Rainha Mavi, apanhou do Soldier Boy, apanhou de outras pessoas, né? Mesmo sendo poderoso. Mas não acho que era pra tanto. Então a Kimiko, que conseguiu em pouquíssimo tempo, graças a Deus, o roteiro... conseguiu desenvolver o poder do Soldier Boy. Ela dá o raio, tem uma cena ali. Aconteceu a mesma coisa em Stranger Things. A cena dela com o francês, eu sei que tem importância emocional, que tem tudo isso, mas, gente, no meio da luta, eu não gosto de cenas assim que, tipo assim, um momento que é de tensão, que é de luta, que é de desfecho, tem um flashback que dura, sei lá, minutos. Ela pensando e tendo esse desfecho, né, da dor, da tristeza. Não sei, foi uma quebra de clima estranha pra cena final, sei lá, não entendi.
Aí a Kimiko dá o raio laser no Capitão Pátria. Capitão Pátria perde os poderes. Imagino que o Bruto e o Ryan também. Não ficou explicado, mas acho que eles perderam o poder também com o raio da Kimiko. E aí o Anthony Starr faz o que ele sabe fazer. Imitar muito bem o Capitão Pátria. O final do Capitão Pátria é bem coeso, né, gente? Era o que iria acontecer se ele perdesse os poderes, porque ele não é nada sem os poderes. Ele não é nada, não é nada. Então ele fica patético, ele quebra a imagem perfeita e autoritária. A gente sempre sentia tensão, medo quando ele estava perto das outras pessoas, porque ele era imprevisível, porque ele era maluco, porque ele era isso. E agora que ele não tem os poderes, ele é só um homem. E eu acho que isso é muito coeso com o personagem. Demais, demais. A cena final humilhante do Homelander é muito boa. Em geral, por causa da atuação dos atores. Mas, apesar de eu ter gostado dessa cena final, eu acho que o desenvolvimento até chegar a ela foi muito difícil. Difícil do tipo, carambolas. Né? E aí ele parte. Achei bizarro como eles facilmente acessar a Casa Branca? Achei. Ah, pode ter sido a Ashley que ajudou, né? A Ashley foi lá e abriu a porta, que, claro, ela ajudou de qualquer forma. Mas, caraca, velho. Falando disso, né? O pai também teve um final ali muito The Boys também. Que não foi pra muito outro lugar. Um personagem recente, né? A gente não se apegou também muito. A Luz Estrela tava lutando em outro canto. Também não participou da luta final, que eu achei criminoso também. Mas é isso, gente. E o Brutus se vinga, fala que bateu no Capitão Pátria pelas pessoas. E é isso, tem a vingança dos The Boys. E aí depois o Brutus surta, tenta matar todo mundo, o Hughie não deixa. E é isso. Mas é isso, gente. Não fiz roteiro pra esse vídeo, só vim falar tudo que tava na minha cabeça, tanto que ficou totalmente fora de ordem esse vídeo. Ai, gente, mas eu precisava falar. Essa série é muito boa, cara. Essa série é muito boa. Mas esse foi o desfecho de The Boys. Não procurei muito sentido, não procurei achar muita razão. Série de ficção, se a gente começasse a pegar muito nisso, a gente vai ficar muito frustrado. Mas é isso, gente. Quero saber de vocês agora. O que vocês acharam do final de The Boys? Foi tudo o que vocês imaginavam? Foi inferior? Vocês não gostaram? Gostaram? O que vocês imaginavam? Eu não tava com grande expectativa, gente. Eu realmente achei que ia ser bem assim. A série tava dando passos... Tava caminhando pra isso, né? Não acho que foi mais decepcionante que o final de Stranger Things, que eu falei aqui no canal. Stranger Things pra mim continua sendo pior, tá? Mas é isso, gente. Não esqueçam do meu like, comentem o que vocês acharam, né? Se inscrevam no meu canal pra vocês continuarem acompanhando os conteúdos. E é isso. Beijinhos élficos, gente.